Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida, estamos aqui mais uma vez para o Papo MedCode. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal do MedCode. Se vocês se inscreverem no nosso canal, vocês estarão ajudando a dar continuidade nesse trabalho. Bom, estamos aqui nessa semana para dar continuidade ao assunto da semana passada. Espero que vocês tenham se interessado por ele. Então eu, Dr. Guilherme Almeida, vou falar um pouquinho para vocês sobre como acontece a terapia de reposição hormonal em pessoas transgêneras. Algumas dúvidas, né, que as pessoas mandam para a gente, estão sempre perguntando. Guilherme, você falou que é muito mais comum, né, o aparecimento do quadro, né, de disforia de gênero, o transtorno de identidade do gênero, ele é muito aparente ainda na idade de crianças, né? Bom, o transtorno de identidade do gênero, ele geralmente aparece na infância, tá? Mas muitas vezes esse transtorno pode aflorar, sobretudo na adolescência, né? Quando a pessoa acaba se descobrindo mais, né? A personalidade está um pouco mais moldada, né? A mente está um pouco mais amadurecida. Entretanto, se essas pessoas procurarem um endocrinologista, o endocrinologista não vai fazer a terapia de reposição hormonal em crianças, ok? A terapia de reposição hormonal, ela só é indicada a partir dos 16 anos de idade, quando que é dito que a pessoa já tem autonomia em relação às suas decisões. Então, a gente pode efetivamente utilizar as medicações para masculinização e feminilização, e antes dos 16 anos é ideal que haja um bloqueio da puberdade, né? Esse bloqueio da puberdade, ele é feito utilizando medicamentos que são análogos do GNRH, tá? Os análogos do GNRH, né, que o GNRH é um hormônio estimulador das gonadotropinas, né, o FSH e LH, em tese, eles aumentariam o estrogênio e aumentariam a testosterona. Quando eles não são utilizados de maneira pulsátil, ou seja, quando eles são utilizados em aplicações intramusculares mensais, por exemplo, né, eles bloqueiam os hormônios sexuais e acabam bloqueando a puberdade. Alguns desses análogos do GNRH é a leuprolida, a gozerelina, leuprolida muito utilizada, né, em doses intramusculares. Quando você bloqueia essa puberdade, o corpo ele acaba que não tem o desenvolvimento sexual nem para o lado feminino e nem para o lado masculino. O corpo ainda fica infantilizado, mesmo durante a adolescência. E aí, quando aquela pessoa fizer 16 anos, você vai começar a terapia de reposição hormonal com indução da puberdade e as transformações acontecerão de uma forma mais harmônica. Você não vai precisar reverter um processo de masculinização para obter uma feminilização e nem o contrário, reverter uma feminilização para obter a masculinização. O resultado físico é muito melhor, vocês devem imaginar, né? Inclusive, né, isso tem sido muito comentado na questão do quem pode jogar, né? Eu participei de um filme, né, que foi exibido aí em alguns canais de TV a cabo e tem disponível na internet. O nome do filme se chama Quem Pode Jogar. O Quem Pode Jogar é um filme /documentário que fala sobre a vida de 4 atletas transgêneros tentando sobreviver nos seus esportes, né? E eu aparecia como profissional médico comentando, né? Comentando as diferentes situações. Hoje a gente não vai falar de transgêneros no esporte, mas vou dar um spoiler para vocês, né? Hoje em dia, muitos esportes só aceitam transgêneros que passaram por esse bloqueio de puberdade na infância. Porque aí eles, teoricamente, não apresentam a chamada vantagem do desenvolvimento físico durante a adolescência. Pensem, por exemplo, numa mulher trans que passou a sua adolescência com a masculinização inerente ao sexo de nascimento homem. Então ela vai ter um desenvolvimento músculo-esquelético masculino, né? E isso pode representar vantagem em determinados esportes, como a altura de um homem, o desenvolvimento de uma estrutura óssea de um homem, e depois ela vai passar pela feminilização e vai jogar com outras mulheres, né? Então, alguns esportes só aceitam atletas que fizeram esse bloqueio da puberdade, e que, teoricamente, não haverá a tal chamada vantagem desportiva, certo?
Então, eu acho que vocês entenderam bem essa questão da criança, né? E muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, lógico, né? É evidente que essas pessoas aos 16 anos vão ao endocrinologista ou vão, durante a sua infância, acompanhada do seu tutor legal, né? Acompanhada dos seus pais, né? E os pais também participam desse processo e são orientados ao longo desse processo. Então, a terapia de reposição hormonal só a partir dos 16 anos e há um bloqueio da puberdade para essas crianças com o transtorno de identidade do gênero. Bom, Guilherme, e aí? Como é que você faz, por exemplo, com um homem trans, né? Um FTM, uma pessoa que teve um sexo designado mulher e se identifica com gênero masculino. Como é que é a terapia? Bom, a terapia eu já tinha adiantado para vocês no Papo Medicode passado, que basicamente é um processo de masculinização com reposição de testosterona. Essa testosterona, hoje em dia, ela tem diversas vias, né? A via oral, a via por gel e a via injetável. Já adianto para vocês que a via oral ela não é uma via ideal, né? A metiltestosterona ela é degradada no fenômeno de primeira passagem no fígado, ela tem a hepatotoxicidade, a toxicidade hepática ela é inerente a agentes orais, os 17 alfa-alquilados e a testosterona oral, os outros carecem de hepatotoxicidade. Isso é uma coisa, gente, que vocês têm que entender e aprender, tá? Ninguém que vai fazer uma terapia de reposição de testosterona em nível fisiológico vai apresentar nenhum grau de hepatotoxicidade. Senão eu, Guilherme, que sou um homem e tenho uma produção de testosterona masculina, teria hepatotoxicidade, certo? Uma pessoa que vai fazer reposição de testosterona, ela não precisa deixar de fazer nada, ela pode beber normalmente, ela pode praticar esportes normalmente, ela pode usar qualquer outro remédio normalmente. É análogo a uma pessoa que, por exemplo, perde os testículos num acidente de moto, essa pessoa vai fazer terapia de reposição de testosterona idêntico a um homem trans, tá? Só que a via oral a gente não utiliza devido a essas características. E até porque o fígado degrada, né, essa testosterona grandemente oral na primeira passagem. Então a gente não usa, tá? Metiltestosterona, testosterona oral para fins de terapia de reposição hormonal para masculinização. O gel de testosterona ele tem um problema, né? O gel ele é passado todos os dias, principalmente em áreas sem pelo, face interna do braço, face interna da coxa. E esse gel ele tem uma absorção errática. É muito pouco controlável o nível que você vai obter de testosterona. Só para vocês terem uma noção, o nível no exame de sangue de uma testosterona em padrões femininos, ela varia de 10 a 50. O nível que varia para satisfação masculina vai de 350 a 900. Ou seja, o homem tem 10, 15 vezes mais testosterona em média do que uma mulher, certo? O gel, às vezes, não atinge esses níveis num ponto satisfatório. Os géis geralmente são utilizados na dose de 50 miligramas diário, podendo chegar até 100 miligramas diário. O gel é possível, tá? Entretanto, existe essa dificuldade. O gel, além de ter que ser aplicado todo dia, ele corre o risco de passar testosterona para o ambiente. Uma pessoa que tem contato com criança, tem contato com animais, pode acabar, através do contato, passando essa testosterona para esses indivíduos. Então tem que tomar muito cuidado, né? Passar o gel e lavar a mão muito bem depois, evitar o contato com esses crianças e animais por 4 horas, permanecer aí 4 horas sem tomar banho, né, para não tirar o gel. Logicamente, essas pessoas optam por utilizar os géis ao deitar para dormir ou de manhã quando acorda e vai sair para o trabalho, né? Mas o gel é muito pouco utilizado, já adianto para vocês. O que realmente é utilizado é a testosterona injetável, que hoje nós temos no mercado o andesiclato de testosterona, que é a testosterona de longa duração, que pode ser aplicada em intervalos que variam de 1 mês até 3 meses, pode ser aplicado todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, isso vai depender
dos resultados de exame, que nós vamos falar adiante, e tem também o blend, a mistura de testosterona, como, por exemplo, o Durateston, que tem 2 testosteronas rápidas e 2 testosteronas lentas. O Durateston, em média, é aplicado a cada 14 a 21 dias, podendo chegar até a cada 28 dias. Existe também o cipionato de testosterona, né, o Deposteron, que é aplicado também no mesmo intervalo, a cada 14 e 28 dias. Um andesiclato de testosterona custa, em média, 200, 300 reais. Uma ampola de Durateston hoje custa em torno de 50 reais. E o Deposteron, que vem em 3 ampolas, hoje está saindo genérico a 100 reais as 3 ampolas, mas estava aí no mercado em torno de 200 reais a caixa com 3, né? Então esse é mais ou menos o custo do tratamento para essas pessoas que são homens trans e estão com o objetivo de masculinização. Como é que é feito o acompanhamento, Guilherme? Depois de 4 a 6 meses, a gente dosa a testosterona. A gente geralmente dosa a testosterona no dia da aplicação, antes de aplicar, porque é o dia que a testosterona estará no seu nível mais baixo. Veja, uma pessoa que aplica Durateston a cada 21 dias tem total diferença se ela aplicou o Durateston hoje e fez o exame semana que vem ou fez o exame amanhã, ou ela fez o exame daqui a 2 semanas. Quanto mais longe da aplicação, mais baixo o nível de testosterona. O nosso objetivo, no dia da aplicação, antes de aplicar, é que ela esteja próximo, pelo menos, do mínimo, considerado mínimo para a testosterona, que varia em torno de 350 a 400. Ou seja, nos dias anteriores ela ficou em níveis maiores do que esse, tá? A testosterona, ela não tem nenhum problema, gente, quando feita corretamente. O problema que essas pessoas podem ter é a queda de cabelo por desencadeamento da calvície andrógena e a apresentação de acne pelo aumento da oleosidade da pele, certo? Então essas pessoas vão passar por uma nova puberdade, né? Vai ter aumento de libido, o clitóris vai hipertrofiar, o clitóris pode chegar até 10 centímetros, né? Lógico, não vai ter testículos ali, não vai ter bolsa escrotal, e depois a gente vai acabar falando isso sobre a cirurgia. Então, essa pessoa vai ser acompanhada, em média, a cada 4 a 6 meses, fazendo as correções das doses, dos intervalos das doses, fazendo as prescrições que são controladas, né? Então, é muito difícil aí o autotratamento, que é o outro grande problema nas pessoas trans, pessoas que tomam hormônio por conta própria, pesquisam na internet, usam por conta própria, compram testosterona no mercado negro, né? Igual fazem as pessoas que utilizam esteroides anabolizantes, né? Então, a gente recomenda que essas pessoas tenham um acompanhamento endocrinológico a cada 4 a 6 meses. Em alguns casos mais avançados, com transição hormonal completa, pode, de repente, ser feito em periodicidade até maior do que esses 4 a 6 meses. Bom, pelo lado da terapia de reposição hormonal nas mulheres trans, como eu já tinha adiantado no episódio anterior, é um processo um pouco mais complexo, porque você vai utilizar 2 grupos de medicamento. Você vai usar o primeiro, que é um bloqueador da testosterona, e esses bloqueadores da testosterona têm 3 principais. O principal é o acetato de ciproterona, né, que tem uma ação antiandrogênica clara, né, comprimidos de 50 miligramas. No geral, no início, a gente utiliza de 12 em 12 horas. Conforme a transição vai avançando, o testículo vai atrofiando, o nível de testosterona vai caindo. A gente acaba reduzindo essas doses para 50 miligramas uma vez, 25 miligramas, o comprimido partido ao meio, e minimamente 12,5 miligramas, um comprimido partido em 1/4. Geralmente a gente tenta manter aí esse bloqueador androgênico por pelo menos 2 anos de terapia. Depois a gente avalia e se o testículo já está atrofiado e a testosterona está baixa, a gente até suspende, né? É utilizado também a espironolactona, né? Um diurético, antagonista mineralocorticoide, que tem ação antiandrogênica também, na dose aí de 50 miligramas, 100 miligramas, uma vez ao dia, que tem uma ação menos potente do que a ciproterona. Temos também a finasterida, né, um inibidor da 5-alfa-redutase,
que inibe a conversão de testosterona em DHT, de hidrotestosterona, sendo a de hidrotestosterona 10 vezes mais potente comparado à testosterona. Então, costumamos dizer que o DHT é a testosterona ativa, apesar que a testosterona também tem ação direta no seu receptor androgênico. Esse bloqueio da testosterona é uma etapa fundamental no controle e no processo de feminilização, mas ela tem que ser complementada com a terapia estrogênica. E esse estrogênio ele pode ser fornecido tanto através da via oral, quanto dos géis, quanto de implantes transdérmicos, quanto através das vias injetáveis. O estrogênio oral, no geral, a gente acaba utilizando a primogina oral, né, que tem comprimidos aí de 2 miligramas. No geral, a gente acaba utilizando doses entre 2 miligramas e 10 miligramas por dia. Então, a pessoa pode utilizar aí 1, 2, 3, 4, 5 comprimidos por dia. Às vezes usando uma vez só, se for um número baixo de comprimidos, às vezes dividindo em 2 tomadas ou até 3 tomadas. O gel de estrogênio, geralmente, a gente pode manipular ou pode comprar, por exemplo, o estrogel. Existem géis de estrogênio com dose de 1, 2 miligramas. A gente pode manipular, por exemplo, com 2 miligramas. E as pessoas acabam utilizando 1, 2 ou 3 pumps por dia. As injeções, né, elas são menos naturais, digamos assim, um processo menos fisiológico, porque ela vai dar uma pancada de estrogênio de uma vez, né? É utilizado aí o Perlutan, a mesigina, o Unociclo. É visto como não ideal, mas pode ser utilizado também, principalmente devido ao seu baixo custo, né, e a facilidade posológica. Aplicações intramusculares, no geral, a cada 14 dias ou a cada 21 dias, a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas. Né? Existe uma preocupação grande, né, em relação à terapia estrogênica com as complicações como, por exemplo, desenvolvimento de edema, como, por exemplo, desenvolvimento de oscilações emocionais, como o risco de trombose, né? Então tem que ser avaliado caso a caso. Se a pessoa tem risco de trombose, se já teve trombose anteriormente, né? Se ela tem outros fatores de risco para trombose, se ela fuma, tem que ser orientada a não fumar, né? Algumas pessoas utilizam o anticoncepcional oral, né? Que já tem, por muitas vezes, um antiandrogênico, geralmente em dose muito baixa e insuficiente, e o estrogênio por via oral. Aí vai ter que ser complementado o anticoncepcional oral com um bloqueador de testosterona. Essas pessoas vão ter que passar por exames periódicos, sobretudo para a avaliação do estradiol. O estradiol, muitas vezes, ele não é detectado, porque tem vários tipos de estradiol nessas diferentes formulações. O 17-beta-estradiol, né? Que é o estradiol propriamente dito. Existe o valerato de estradiol. Existe outros estrogênios sintéticos que são utilizados e têm meias-vidas diferentes e podem afetar os níveis hormonais diferentemente nos exames, né? A gente muitas vezes avalia se esses pacientes têm LH e FSH zerados, tanto nos homens trans quanto para as mulheres trans, que podem ter aí uma relação indireta se esses hormônios efetivamente estão bloqueando o eixo gonádico e estão sendo suficientes no processo de mudança corporal. Evidente que o processo de mudança corporal, tudo que a gente falou, né, no Papo Med-Code passado, tem que ser avaliado em todas as consultas, se a transição está andando para frente, e faz parte no papel do endocrinologista orientar a transição com base na sua experiência de outros casos. Olha, é assim mesmo, às vezes é mais devagar, controlando a ansiedade. Porque tem pessoa que acha que usar mais hormônio faz mudanças mais rápidas, e não é isso, tá? O hormônio utilizado na sua dose correta, com a sua cadência de mudanças corretas, é a estratégia correta em relação ao tratamento hormonal desses pacientes, evitando sempre a superdose, a sobredose, porque isso efetivamente aumenta o risco de efeitos colaterais. As mulheres trans, elas têm um nível de autotratamento maior, o que não é bom, né? Porque tanto esses estrogênios quanto esses bloqueadores de testosterona não têm receitas especiais controladas.
Inclusive, são vendidos muitas vezes sem receita. Então, isso é um problema, né? A testosterona é vendida somente com receita. Então, no consultório, acaba que é muito mais frequente ter homens trans do que mulheres trans. Eu tenho 5 homens trans no consultório para cada mulher trans, por exemplo. Isso se deve ao autotratamento, mas também se deve à epidemiologia. É muito mais comum, é contraintuitivo para a maioria das pessoas, mas é muito mais comum homens trans do que mulheres trans. Não sei se vocês sabiam desse detalhe, ok? Falar um pouquinho sobre cirurgia, né? Algumas dessas pessoas vão querer fazer cirurgias faciais, como, por exemplo, uma mulher trans vai querer afinar o nariz, afinar o queixo, afinar os seus traços. Uma mulher trans vai querer fazer cirurgia no pomo de Adão, para tirar o famoso gogó. Homens trans vão querer fazer a mamoplastia masculinizadora, vão querer fazer uma plastia das suas mamas para ficar com um aspecto mais masculino e poder ir para a praia sem camisa, por exemplo, né? E também existe a cirurgia genital, né? Vocês podem imaginar que a cirurgia genital para mulheres trans tem um resultado muito melhor do que uma cirurgia genital para homens trans, né? Fazer um neopênis, um neofalo, é muito mais complicado do que fazer uma neovagina, né? Tecnicamente, em seu resultado estético. É uma cirurgia cruenta, né? Uma cirurgia invasiva, que envolve múltiplos profissionais, urologistas, né? Cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgiões plásticos, por vezes obstetras, né? Quando há uma remoção de útero. Uma grande equipe para fazer essa cirurgia, né? E existem técnicas diferentes. A principal curiosidade é a seguinte: como é que faz o neopênis, né? Você faz o alargamento do clitóris, tira o ligamento, né, que segura o clitóris, fazendo com que ganhe alguns centímetros, envolve aquilo numa prótese peniana, usa os grandes lábios, coloca próteses, né, de testículos, às vezes de materiais sintéticos, né, para fazer uma bolsa escrotal. Esse resultado, em relação à sensibilidade, né, que vai ficar a sensibilidade maior na glande, vai ter uma menor sensibilidade na base, né, o tamanho também, geralmente gera resultados com graus de satisfação menores do que fazer uma neovagina, em que você utiliza aí, muitas vezes, parte do tubo digestivo para fazer o canal vaginal. Em técnicas anteriores, utiliza pele da face interna da coxa para fazer o canal vaginal, né? E utiliza a glande para fazer lá o clitóris, né? Para manter lá uma fração de sensibilidade em relação ao clitóris, utilizando a glande. Essas pessoas têm aí uma tendência a ter um resultado de satisfação maior do que os homens trans, né? Tem filmes super interessantes sobre o assunto, né? A Garota Dinamarquesa, o meu favorito aí sobre o assunto, que é A Pele que Habito, né? Que é o do Pedro Almodóvar, com participação aí do Antônio Bandeiras, um filme genial, tá? Recomendo vocês assistirem esses filmes. A cirurgia só pode ser realizada após os 18 anos de idade e exige um laudo, tanto do endocrinologista quanto da equipe psiquiatra e psicólogo. O endocrinologista, ele coloca no laudo que acompanha há pelo menos 2 anos o paciente, e o paciente geralmente tem que ter terapia hormonal há pelo menos 2 anos. Mas veja, tem situações que as pessoas não podem utilizar as terapias hormonais, como, por exemplo, profissionais do sexo que ganhavam a vida aí tendo relações com mulheres e homens e tendo que utilizar o pênis. Aí, finalmente, juntou o seu dinheiro para fazer a cirurgia e quer fazer a cirurgia de redesignação genital e não usa hormônio. Aí, gente, tem que ter um pouco de bom senso, né? As coisas têm que se modificar um pouco. Esses pacientes são muito heterogêneos. Não são todos que utilizam hormônio, não são todos que utilizam hormônio o tempo inteiro, mas a gente faz um laudo detalhado aí para cirurgia plástica, né? O psiquiatra vai fazer um laudo atestando o transtorno de identidade do gênero e o psicólogo vai fazer um laudo atestando que a transição em seu nível psicológico já está avançada. Um assunto polêmico é a chamada destransição. Guilherme, será que tem alguém que faz uma transição hormonal, faz cirurgia e depois descobre que não é transgênero? Existe, tá? Isso pode variar aí em algumas coortes de 1,
2%, em algumas até 5% dos casos. Então é por isso que esses laudos têm que estar muito bem fundamentados por essa equipe multiprofissional para evitar ao máximo o processo de destransição. Imagina você ter que fazer, a pessoa fez uma cirurgia de redesignação de genital, fez outras cirurgias, fez terapia hormonal, já passou por um processo de masculinização e feminização e quer reverter esse processo depois. Eu, na minha vida de 17 anos tratando esses pacientes, só vi um caso de destransição, tá? E que a gente acompanhou e foi muito bem sucedido. Não tinha feito cirurgia ainda e hoje fez essa destransição. Eu continuo acompanhando até hoje e está super satisfeito em relação a esse procedimento. Bom, veja como o tema é diverso e complicado, né? Então, existem, por exemplo, a necessidade de outros profissionais conhecerem isso, porque, por exemplo, imagina um homem trans que não fez cirurgia genital e tem útero ainda. Como é que essa pessoa vai fazer Papa Nicolau, vai fazer preventivo de câncer de colo de útero? O ginecologista obstetra vai ter que ter um jogo de cintura, né? Às vezes é virgem, tem que fazer por histeroscopia, né? Ainda tem o clitóris. Às vezes não vai ser tão legal essa pessoa porque está numa transição inicial, está na mesma sala com outras mulheres, então reservar um horário mais adequado, né? Por exemplo, um homem, uma mulher trans que ainda manteve a sua próstata em idade avançada, mais de 45 anos, vai ter que fazer um exame de PSA, exame de toque, etc., né? Veja, tem muitas situações diversas e que carecem ainda de uma uniformização científica dos seus dados. Muitas dessas coisas estão sendo estudadas e os profissionais estão se interessando e estão se formando cada vez melhores para prestar serviço, para prestar assistência a essa população. Então, concluo aqui o nosso Papo MedCode, o segundo episódio aí sobre terapia em transgêneros. Voltamos na semana que vem com outro tema. Um forte abraço e até lá.